Tudo bom, pessoal? Aqui é o professor Elton em mais uma videoaula de genética. Pessoal, continuando a nossa parte de regulação gênica em procariotos, nós vimos aí então a primeira aula, né, uma introdução sobre regulação gênica, em procariotos. Depois, na segunda aula, nós vimos aí o Operon LAC, ok? Qual que é a função desse Operon LAC, né? Como ele atua na presença ou na falta, né, da lactose. E agora nós vamos finalizar a regulação gênica em procariotos, vendo aqui ó, o óperon do triptofano, ok? Lembrando, né, que seria interessante vocês verem todas as, as aulas anteriores, ok? A sequência certinho aí para conseguir entender aí cada videoaula, cada parte aqui do nosso conteúdo de regulação gênica em procariotos. Então vamos lá, pessoal, o óperon do triptofano. Pessoal, então o óperon do triptofano, ele também, tá? Ele também vai ser formado por um promotor, ele também vai ser formado pelo operador e ele também vai ser formado pelos genes estruturais, ou às vezes vocês encontram como genes do óperon, ok? Então o óperon, lembra o que é o modelo do óperon? O modelo do óperon, ele é formado pelo promotor, pelo operador e pelos genes estruturais. O Operon LAC e o Operon triptofano, então, vai ter então cada um o seu promotor, o seu operador e os seus genes estruturais, ok? Além do Operon, né, além do promotor, operador e genes estruturais que fazem parte do Operon, nesse caso do Operon do triptofano, também nós temos o que? Nós temos o gene regulador, né? Nós temos o gene regulador. Esse gene regulador, ele pode ou não estar próximo ao seu respectivo óperon, ok? O gene regulador, ele tem função do que, professor? Ele tem a função, lembra, de gerar uma molécula de RNA mensageiro e esse RNA mensageiro ser usado para formar a proteína repressora. Lembra aquela proteína repressora que pode se ligar à região do operador e impossibilitar a ação da RNA polimerase? Nós temos que é a função do proteína repressora, que é formada devido às informações que tem no gene regulador. Então, pessoal, só lembrando, isso aqui tudo é parte da molécula de DNA da bactéria, parte do cromossomo bacteriano, tá? Então, o cromossomo bacteriano tem vários genes, vários óperon, ok? Então, esse aqui é o óperon do triptofano. É uma parcela, né, uma parte do DNA do cromossomo bacteriano. No caso do óperon do triptofano, qual que é a função dele, pessoal? Existe então um aminoácido chamado de triptofano, ok? Então o triptofano é um dos aminoácidos e lembra para que servem os aminoácidos? Para formar as proteínas, ok? Só que, pessoal, esse triptofano, que é essencial para a bactéria também, nesse caso a Escherichia coli, também necessita desse triptofano, que ele usa esse triptofano para gerar algumas proteínas essenciais para o metabolismo da bactéria. Só que existem momentos em que a bactéria se encontra em um local com triptofano e existem momentos em que esse triptofano não está presente, ele está ausente, né? Então, o que acontece, pessoal? A bactéria, a Escherichia coli, ela possui enzimas que são usadas para sintetizar o aminoácido triptofano. Então, olha só que interessante. Quando a bactéria, a Escherichia coli, ela está em um meio em que não tem o triptofano, o que ela faz? Ela sintetiza as enzimas necessárias para gerar as moléculas de triptofano. Quando a bactéria está presente em um meio que possui já triptofano, ela não necessita das enzimas para gerar triptofano, porque já tem triptofano ali.
no seu ambiente, ok? Então, o óperon do triptofano é para essa função, é para gerar novas moléculas de triptofano. Por quê? Porque o óperon do triptofano possui informações para gerar as enzimas, para produzir as enzimas que sintetizam o triptofano, ok? Então, como é que vai então ocorrer então a função desse óperon do triptofano quando se tem triptofano e quando não tem triptofano? Então vamos ver aqui, pessoal. Primeiramente, o óperon do triptofano na ausência do aminoácido triptofano. Então, ó, esse óperon do triptofano também tem o seu promotor, tem o seu operador e tem seus genes estruturais. O promotor, lembra? O promotor é o local de ligação da RNA polimerase. O operador é o local de ligação da proteína repressora, caso tenha necessidade de inativar, então, a ação da RNA polimerase. E os genes estruturais, que são vários, eles dão origem, então, ao RNA mensageiro, e esse RNA mensageiro dá origem a várias enzimas, e essas enzimas são usadas para sintetizar novas moléculas de triptofano. Neste caso, então, imagina que nós temos lá várias Escherichia coli. E essas Escherichia coli, elas estão em um ambiente que não tem o triptofano. Se não tem o triptofano, o que a bactéria vai fazer? Ela vai sintetizar o triptofano. Só que para elas sintetizarem o seu triptofano, elas necessitam das enzimas para sintetizar o triptofano. Então, neste caso, o que vai acontecer? Ela tem que ter a necessidade da presença dessas enzimas que devem ser expressas através do óperon do triptofano. E olha só que interessante, pessoal. Nós temos aqui o gene regulador. Lembra que o gene regulador ele vai dar origem à proteína repressora? Só que nesse caso, pessoal, a proteína repressora ela vai ser formada, ela vai ser sintetizada, ela vai ser produzida na sua forma inativa, ok? Ao contrário do óperon da lactose, em que a proteína repressora era formada na forma ativa, a proteína repressora do óperon do triptofano ela é formada, ela é produzida na forma inativa, ok? Então, neste caso, ela vai estar inativa, ou seja, ela não consegue se ligar à região do operador, ao gene do operador, ok? Então, se ela não consegue se ligar ao gene do operador, a região do operador, a RNA polimerase que se ligou ao promotor consegue então fazer todo o seu trabalho, fazer a leitura dessa parte do DNA e sintetizar uma molécula de RNA mensageiro. Consequentemente, esta informação do RNA mensageiro gera todas aquelas enzimas necessárias para sintetizar o triptofano. Ok? Então, o triptofano então, ele é sintetizado devido então à geração das enzimas usadas para sintetizar o triptofano. E aí então nós temos a produção de triptofano devido então a essas bactérias estarem em um meio em que não tinha este aminoácido. Então, neste caso do óperon do triptofano, a ausência da molécula, a ausência do triptofano, gera a expressão gênica, gera a expressão dos genes que dão origem às enzimas que sintetizam o triptofano, ok? Então, no caso do óperon do triptofano, proteína repressora, ela está na forma já inativa. Não tem nada ligado a ela aqui, ela já é sintetizada na forma inativa. Então, se ela está inativa, ela não consegue então se ligar à região do operador. O operador fica livre, ou seja, a RNA polimerase faz todo o seu trabalho
de síntese de uma nova molécula de RNA. Isto em ausência de triptofano. Então, antes, pessoal, antes de vocês entrarem, né, na funcionalidade dos óperon, tá? Tentem lembrar, primeiramente, pessoal, qual que é a função de cada óperon. Por exemplo, no óperon LAC, ele possui informação para gerar as enzimas para quebrar a lactose. No óperon do triptofano, ele possui informações para gerar as enzimas para sintetizar o aminoácido triptofano. Então, você entendendo a função de cada óperon, desses dois óperos, você consegue determinar, então, o que vai acontecer na ausência de tal molécula ou na presença de tal molécula, ok? Então, primeiramente, tentem focar a função, tá? Qual que é a função do triptofano? Ele tem informações para gerar enzimas que sintetizam triptofano. Qual que é a função do óperon LAC? Ele possui informações para gerar enzimas que quebram a molécula de lactose. E aí você vai conseguir relacionar se precisa ou não dessas enzimas, né? Se vai ou não acontecer regulação, se vai ou não acontecer a expressão, devido à função de cada um. Então aqui nós vemos então o óperon do triptofano na ausência de triptofano, ou seja, se não tem triptofano, a bactéria precisa sintetizar. Se ela não consegue, né, obter o triptofano do meio externo, ela precisa sintetizar triptofano. Só que para sintetizar o triptofano, ela precisa primeiramente formar as enzimas que sintetizam o triptofano. Então, nesse caso, ela precisa fazer uma expressão gênica. Agora, notem aqui na presença do triptofano. Então, vamos supor que aquelas mesmas bactérias Escherichia coli, nós pegamos e colocamos naquele meio onde ele está, naquele ambiente, moléculas de triptofano. Colocamos lá uma quantidade de aminoácido do triptofano. Ou seja, então nesse caso, se já tem triptofano no meio, não necessita da bactéria sintetizar as enzimas, né? Não necessita de sintetizar triptofano. Então, se não precisa sintetizar triptofano, ela não precisa das enzimas que sintetizam este aminoácido. O que vai acontecer então, pessoal? Então aqui nós temos o mesmo óperon do triptofano, o operador, o promotor, e aqui seria, né, parte da sequência do genes estruturais. Tá? Então aqui o operador local de ligação da RNA polimerase, o promotor local de ligação da proteína repressora. E aqui nós temos o gene regulador, aquele que vai dar origem à proteína repressora. Lembra que antes nós vimos que geralmente nessa proteína, que geralmente não, quando essa proteína é gerada, ela é produzida na forma inativa. Okay? Isso quando nós vemos lá na ausência de triptofano. Como nós temos triptofano, o triptofano, pessoal, ele vai agir como um indutor da proteína repressora. Ele vai se liga à proteína, ok? Esta proteína repressora que estava inativa, ela muda a sua conformação e se passa então a agir então como uma proteína repressora ativa. Olha só, ela fica ativa por quê? Porque o triptofano que está presente se liga a essa proteína que estava inativa. E a proteína repressora fica ativa. Se ela está ativa, ela vai exercer sua função. E qual que é a função da proteína repressora? Se ligar à região do promotor. Se ligando à região do promotor, a função da RNA polimerase é bloqueada. Não tem formação de RNA mensageiro, consequentemente, não tem formação das enzimas para sintetizar o triptofano. Por quê? Porque o triptofano já se encontra presente no meio, ok? Então a bactéria não precisa formar triptofano. Então, neste caso aqui, a presença da molécula, a presença do triptofano desenvolve então uma regulação da expressão gênica, bloqueia o processo de transcrição. Transcrição do que?
da molécula de RNA. Lembra o que é transcrição? É a informação do DNA ser usada para gerar moléculas de RNA. Isso que é transcrição. Aqui está acontecendo o quê? Um bloqueio da transcrição. Assim como acontece no operon LAC também, um bloqueio da transcrição. Ok? Então aqui o operon do triptofano, na presença do triptofano, acontece regulação da expressão gênica, pessoal. Turma, para finalizar, tá? Para finalizar, outra forma de acontecer regulação da expressão gênica em procariotos é através da regulação, nós vimos anteriormente, regulação a nível de transcrição. Mas nós podemos também encontrar regulação a nível enzimático, tá? Então se inibe, né, a enzima, tá? Pode acontecer a inibição da enzima. Por exemplo, como que isso pode acontecer? Nós temos aqui, ó, tá? Um processo metabólico em que a molécula inicial, que nós chamamos de molécula precursora, ela vai ser então ser metabolizada por três enzimas diferentes. E lá no final nós temos então a formação dessa molécula precursora formando o triptofano, formando um aminoácido. Então, para gerar a síntese do aminoácido, eu tenho ação de várias enzimas. Beleza, vamos supor que foi gerando triptofano, e esse triptofano ele é um aminoácido, ele é usado para formar proteínas. E foi formando proteínas com triptofano, for formando proteínas com triptofano, só que chegou em algum momento em que não há necessidade mais dessas proteínas com triptofano, ou seja, não há mais a necessidade de triptofano. O que acontece? O triptofano começa então a acumular dentro da bactéria. Este acúmulo de triptofano, ele já é uma forma de regulação. Então pode acontecer o que nós chamamos de regulação do tipo uma inibição por retroalimentação, ou seja, o aumento do produto final, o triptofano, este próprio aumento já bloqueia a ação lá da primeira enzima. Então, se eu tenho um aumento de triptofano, quer dizer que esse triptofano não está sendo utilizado. O que a célula vai interpretar sobre isso? Se não está sendo utilizado é porque não precisa mais do triptofano. Então vamos bloquear a síntese de triptofano para não gastar energia de forma desnecessária. Então só o aumento da concentração dessa molécula já pode inibir a ação enzimática da síntese da própria molécula. Isso que nós chamamos de inibição por retroalimentação, ok? Então, nós podemos ter também a regulação da expressão gênica, ok? Através de regulação enzimática. Este aumento do triptofano, além de inibir a enzima, ela também pode inibir a reexpressão gênica diretamente, tá? Então ela acaba, se está tendo um acúmulo de triptofano, ou seja, é porque a célula não está usando triptofano. Então, bloqueia a produção e também bloqueia a expressão das enzimas que fazem a síntese do triptofano, porque não adiantaria apenas bloquear aqui e continuar gerando a expressão gênica. A expressão gênica também deve ser bloqueada. Então, a presença do acúmulo de triptofano, neste caso, ele vai inibir a ação da enzima, chamada de inibição por retroalimentação, e ele também vai inibir a expressão gênica, ele vai regular a expressão gênica. Ok? Então, aí para explicar, né, que não só a nível de transcrição vai acontecer a regulação da expressão gênica, mas a nível também da enzima, né? E até mesmo a nível do produto que é gerado no final do dogma da biologia celular. Ok, pessoal? Então, aqui finaliza, pessoal, tá? Então, aqui finaliza regulação da expressão gênica em procarioto, em que nós vimos aí, para explicar isso, o modelo do óperon, vimos dois modelos, né? Dois tipos de óperon,
em Escherichia coli, que é o operon LAC, e o operon do triptofano. E uma outra forma que acontece também a regulação da expressão gênica é a nível enzimático, a nível direto da enzima, ok? Pessoal, qualquer dúvida, ok? Pode mandar mensagem e lembre, pessoal, assista esse conteúdo na sequência, tá? Então nós temos lá a primeira aula de regulação da expressão gênica, em que nós falamos sobre de forma geral, né, uma introdução sobre a regulação da expressão gênica. Trabalhamos lá um pouquinho da regulação gênica em procariotos. Depois nós entramos em regulação, propriamente dito, em procariotos, onde nós vimos aí o operon LAC. Depois nós vimos aqui nessa videoaula o operon do triptofano e finalizamos aqui com regulação a nível enzimático. Então, vejam nessa sequência para conseguir entender o conteúdo. Ok, pessoal? Então, qualquer dúvida, estou à disposição, ok? Um grande abraço aí para vocês. A nossa próxima videoaula vai ser sobre regulação da expressão gênica em eucariotos, ok? Grande abraço aí e bons estudos.